Essa palestra, na verdade, já tem, acho que mais de 15 anos que eu faço. E eu estava olhando ela recentemente e ela nunca esteve tão atual, apesar do tempo. O intuito dela, na verdade, é fazer uma reflexão dessa dificuldade que o ser humano tem em encontrar a Deus. Principalmente fazendo assim uma comparação ou uma análise histórica, né, do quanto o ser humano já matou em nome de Deus, né, do quanto ele já criou barreiras, dificuldades, preconceitos em relação a outras pessoas ou a outras nações, que cada uma promulga a Deus à sua forma, né? Então a gente vem reparando que, na verdade, é uma dificuldade mesmo que o ser humano tem em entender, em aceitar e, principalmente, se compreender no mundo que nós estamos. E aí, o objetivo dessa palestra é a gente tentar fazer uma análise sobre isso, para que a gente possa encontrar o nosso Deus, né? Ou a melhor forma de nós o encontrarmos, tá certo? A doutrina espírita pode ajudar a gente um pouco nesse sentido, mas para isso é necessário que a gente tenha uma compreensão um pouco melhor da própria doutrina. Porque eu tenho reparado que, dependendo da forma como você se enxerga perante a Deus, dependendo da forma como você o aceita, você pode vir diante de uma doutrina como a nossa, que é uma doutrina de liberdade, é uma doutrina de fazer você refletir sobre as coisas, e você se sentir preso, você se sentir, às vezes, com o olhar de um Deus que o condena, quando, na verdade, o objetivo da doutrina não é esse. Então é preciso que haja uma compreensão um pouco melhor sobre a doutrina, para que a gente tenha a exata ideia do que é Deus efetivamente. Tá certo? Então vamos dar início aqui à nossa conversa. Vamos começar com essa frase aqui, olha. O que nós somos é o presente de Deus a nós. O que nós nos tornamos é o nosso presente a Deus. Frase interessante, né? O que somos é o presente de Deus a nós. O que nós nos tornamos passa a ser o nosso presente a Ele. Essa é uma frase para que a gente faça uma reflexão, porque é ela que vai dar início aí à nossa busca de entender a Deus, tá certo? Mas sabe o que é interessante? Que essa frase não é de ninguém assim, nenhum filósofo, nenhum grande pensador. Essa frase aqui é de Eleanor Powell. E para quem não sabe, Eleanor Powell foi uma grande dançarina. Lá nos anos, não sei se nos anos 40, 50, na época que tinha Fred Astaire. Não é da minha época isso aí, tá bom, gente? Mas ela foi uma grande parceira do Fred Astaire. Ela era uma grande sapateado, né, que fala. Mas é interessante a história dela, porque ela não se deixou levar pela fama, pelo vislumbre das coisas. Ela não se deixou compuscar ali pelo meio, para o Hollywood, aquela coisa toda. Ela se tornou uma dona de casa depois. Ela largou tudo para se dedicar à família, para se dedicar a obras sociais e por aí afora. Por isso que eu acho que a frase dela ganha uma conotação muito grande, porque essa pessoa, ela poderia estar se desviando. O mundo a estava chamando, entende? Ela poderia estar se envolvendo demais com o mundo e esquecendo de coisas. E no fim ela abriu mão das coisas do mundo para se dedicar às coisas que efetivamente a satisfaziam. Foi a forma que ela encontrou Deus, tá certo? E eu não sei exatamente em que momento da vida dela ela cunhou essa frase, mas eu acho essa frase de extrema inteligência. E é uma frase que faz a gente refletir exatamente, e é ela que está dando aí, eu usei ela inclusive para dar um início na nossa palestra, para que a gente comece esse processo de reflexão. Nós somos o presente, ou seja, o fato de existirmos é um presente de Deus a nós.
Agora, o que nós vamos nos tornar, o que nós vamos fazer com isso, é que vai ser o nosso presente para Ele. Tá certo? E para isso nós precisamos ter uma compreensão um pouco melhor sobre as coisas. Essa frase, inclusive, faz nós refletirmos que a nossa essência, ela anseia por Deus. Aliás, o que causa confusão, o que causa essa dificuldade toda das pessoas se entenderem, é justamente isso. Porque independentemente da raça, independentemente da forma, da idade do país em que a gente está inserido, o ser humano anseia por Deus. Porém, a forma como Deus é apresentado para ele, ou a forma como ele entende Deus, é que torna as diferenças. É isso que cria essas, vamos assim dizer, esses desentendimentos, né? Essas guerras, essa dificuldade toda, cada um querendo puxar Deus para a sua brasa, né? Para a sua sardinha, vamos assim dizer. O meu Deus é melhor que o seu e por aí afora. Tá? E aí, por que nossa essência anseia por Deus é que a gente vai entender agora. Primeira coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita: somos, na realidade, espíritos. Bom, isso é o ensinamento básico da doutrina. Porém, a nossa compreensão sobre isso, ela é profunda? Nós realmente entendemos isso no nosso dia a dia, nas nossas atividades mais simples do dia a dia? Somos espíritos. O que isso significa? Bom, para quem está envolvido com as coisas, com os problemas do dia a dia, talvez não signifique nada. Mas, por exemplo, para a moça lá, Eleanor Powell, a compreensão disso significou muita coisa. Exatamente por ter essa compreensão, ela não se deixou levar, né, pela vaidade, pelas coisas do mundo. Ela tinha uma exata compreensão da sua missão, ou daquilo que se esperava dela no mundo, e ela não se deixou influenciar. Mas e nós? Nós temos a exata compreensão do que é ser espírito? Então vamos começar a entender algumas coisas. Primeiro, o fato de sermos espíritos significa que nós já nascemos espíritos. Nós somos criados antes como espíritos. O que nós estamos vivenciando agora aqui na Terra é uma passagem, é um momento, é uma situação momentânea de aprendizado. Mas a nossa essência, ela é espiritual. Então a nossa compreensão de Deus, ela é espiritual, ela não é material. Lá no íntimo, como espíritos que somos, nós sabemos da existência de Deus, lá no nosso íntimo. Porém, a vida na Terra faz com que a gente se distraia. Mas o fato de sabermos que somos espíritos faz com que a gente tenha uma compreensão diferente. Mas é preciso que a gente tenha essa compreensão, e é preciso que a gente analise essa questão, que a gente faça os questionamentos internos do que isso significa. Então essa é a base da doutrina. E aí Kardec desenvolveu toda a doutrina espírita com base nisso, que na realidade nós somos espíritos. Então ele começa lá no Livro dos Espíritos a fazer uma série de questionamentos. Ele organizou de tal forma a gente tem uma compreensão maior das coisas. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, vocês sabem qual é? O que é Deus? Não é quem é Deus, é o que é Deus. É a pergunta número 1. Sabe qual foi a resposta? A inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Só isso. O que é Deus? Inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Ponto. E aí ele começa a fazer uma série de questionamentos, porque ele queria que os espíritos dessem uma descrição do que é Deus. Tá certo? E os espíritos não deram. Eles disseram que nós temos, a nossa linguagem é muito pobre,
E não é só a questão da linguagem em si, mas é a questão da forma como o ser humano está inserido na vida, no mundo, torna pobre para a gente compreender coisas que extrapolam o que está fora do mundo, o que está fora do nosso ambiente, do nosso controle. Tudo passa a ser conjecturas e a gente não consegue mensurar. Mas aí eles continuam perguntando, Kardec, mas escuta, quais são os atributos, né? Qual é a prova da existência de Deus que nós podemos ter? Eles respondem, olha, olhar tudo aquilo que foi criação e que o homem não criou, e você vai encontrar a resposta. Não há efeito sem causa. Deus é a causa de tudo. Difícil entender isso? Não há efeito sem causa. Deus é a causa de tudo. O fato do ser humano existir com capacidade de criar é uma exata resposta do que é Deus, da sua capacidade. Só que nós não temos essa, como é que eu poderia dizer, essa percepção. Porque a gente se mistura, a gente se deixa influenciar por coisas que nos afastam, na verdade, dessa realidade. Então, querer interpretar ou compreender Deus dentro do nosso universo, dentro da nossa capacidade de entendimento atual, é que gera essas dificuldades todas de desentendimento sobre Ele. É o que gera as guerras, vamos assim dizer, ditas santas. Dá para imaginar uma coisa dessa? Um dia falaram que nós teríamos guerra santa. Santificar uma guerra é uma coisa do ser humano, não é uma coisa de Deus. Tá certo? Bom, os Espíritos também falam sobre a existência de leis da natureza. Dentre elas, a lei de adoração. Isso aqui, gente, está na segunda parte lá do Livro dos Espíritos, quase no finzinho. Os Espíritos classificaram ali para Kardec algumas leis da natureza que, pelo fato do ser humano não compreendê-las, é que faz com que ele sofra. Vou tentar lembrar algumas aqui, ó. A lei de progresso, a lei de destruição, a lei de liberdade, a lei de trabalho, tem uma justiça, amor e caridade, tem uma série de outras, e tem a lei de adoração. Eu confesso que quando eu comecei a estudar a doutrina, essa lei me incomodava, porque eu falava assim, mas como é que pode Deus, que é essa grandiosidade toda, né, que os Espíritos colocam, estipular uma lei de adoração? Quer dizer que Ele quer ser adorado o tempo todo, é isso? Ele quer que a gente fique ali, uma compreensão rasa da lei. É preciso estudar. Então, na verdade, trazendo assim um resumo do que é efetivamente essa lei de adoração, ela tem a ver com essa questão que eu coloquei agora. Como espíritos, nós sabemos lá, temos uma ideia maior, ou pelo menos uma amplitude do que é Deus. Então, nesse aspecto, nós ansiamos por Ele, nós queremos adorá-lo, vamos assim dizer. É nesse sentido. Porém, como seres humanos, a gente se afasta dele porque não o compreende. E aí começa a adorá-lo das formas mais absurdas possíveis. Como a gente anseia por ele, lá no íntimo, a gente o busca. E aí, de repente, a gente o encontra em coisas que não deveria estar. Coisas justamente contrárias ao que se espera. É nesse aspecto que existe a lei de adoração. Não é para a gente ficar indo nos templos, né? O tempo todo rezando, orando, fazendo sacrifício, como se fez no passado, tá certo? Para Ele. Porque não é isso que Ele espera de nós. Tá certo? É mais ou menos, de novo, a frase lá da Eleanor Powell. É o que, da forma como nós vamos nos transformar, é que vai ser o nosso presente a Ele, é a forma de nós o adorarmos. O nosso comportamento no dia a dia é a forma de adorá-lo.
Não precisa vir aqui no templo para mostrar para ele que você o ama, ou que você está ligado a ele, ou que você o respeita. É a forma como você se enxerga, a forma como você atua no mundo, a forma como você pensa, nas suas menores atitudes é que você vai demonstrar a sua adoração a ele. É mais ou menos isso. Tá certo? Então, na verdade, essa lei de adoração, ela não é algo que você precisa, vamos assim dizer, executar de forma a agradá-lo. Você não precisa, por exemplo, mandar rezar uma missa, ou fazer determinados tipos de sacrifícios, né, para estar com ele, ou para satisfazê-lo. É nesse sentido que os Espíritos falaram da lei de adoração, e eu convido vocês a lerem lá no livro dos Espíritos sobre isso, tá bom? Então vejam, a nossa consciência sobre Deus é espiritual e ela transcende a matéria. É isso que a gente precisa compreender, tá? Quando eu falo isso, é para que a gente tenha uma noção de que eu tenho comigo isso, tá, gente? De que não existe uma pessoa no mundo que não anseie por Deus. Ela pode até se dizer ateu, descrente, mas lá no íntimo, por ser um espírito, por ter essa compreensão, por ter essa realidade anterior à vida física, não tem uma pessoa que não anseie por Deus no mundo. O que faz as pessoas se distanciarem, ou não acreditarem, ou não aceitarem, é a forma como Deus está sendo apresentado para elas. Tá certo? Mesmo as pessoas que se dizem não crentes em nada, mas se você olhar o comportamento dela no mundo, você vai ver que ele é um comportamento de uma pessoa, às vezes muito melhor do que as ditas pessoas religiosas. Por quê? Porque elas, lá no íntimo dela, ela anseia, como espírito, né? Ela acredita e ela sabe da existência do Criador. Eu acho que tem uma diferença muito grande aí entre a gente interpretar o Deus que nos apresentaram até agora do Criador em si. Tem uma diferença muito grande. Tá certo? Olha essa outra frase aqui. Deus reside em todos os homens, mas nem todos os homens estão nele. Por isso é que sofrem. O que vocês acham dessa frase? A gente pode concordar com ele? Nesse caso aqui, ó, é o Ramakrishna. A gente pode concordar que Deus reside em todos os homens? O que vocês acham? Sim, né? E que nem todos estão nele também? Então a frase é perfeita, certo? E ela é inclusive perfeita para fechar, ou pelo menos dar uma ideia daquilo que a gente vinha falando até agora. Deus está em todo mundo, está em tudo, mas nem todo mundo está nele. Por quê? Porque se distanciaram, se distraíram. Tá certo? De novo eu vou pegar o exemplo da Eleanor Powell. Desculpe eu estar insistindo nisso, né? Mas eu acho interessante porque é um exemplo de uma pessoa padrão, não é ninguém assim santificado, não é uma pessoa do dia a dia, que decidiu abrir mão de coisas para se dedicar a outras que aproximassem mais da sua realidade perante a Deus. Ela sentiu que aquele caminho que ela poderia seguir, do estrelato, né, do glamour, a distanciaria, enquanto que o outro, o caminho do padrão, o caminho de você fazer as coisas simples, de você fazer as coisas que te satisfazem intimamente, te aproximariam mais e não te afastariam. Então é nesse sentido que essa frase aqui é importante, né? Que Deus está em todos, mas nem todos estão em Deus. Então isso faz a gente entender o seguinte, que a matéria dificulta entender Deus. E quando eu falo matéria, eu coloquei ali um bebê
né? Ainda nem está lá, é um feto na verdade, né? Está lá no útero. O que acontece conosco? De novo, no plano espiritual, tendo a consciência espírita, nós temos uma visão diferente das coisas. A nossa compreensão de Deus lá, fora do corpo físico, é uma, totalmente diferente daquela em que nós temos quando estamos inseridos no corpo físico. Por quê? Porque lá a gente tem não tem barreiras para nos atrapalhar. Aqui nós temos já as barreiras do próprio corpo físico, nós temos as barreiras da sociedade em si, em que estamos inseridos, dos usos, costumes, dos preconceitos, das ideias preconcebidas e por aí afora. É por isso que, às vezes, nós como espíritos temos aquela ideia, e aí de repente inseridos na matéria e convivendo num mundo determinado, a gente se revolta com algumas coisas. Não, isso aí não é o Deus, esse Deus para mim não existe. Não é isso que eu quero de Deus, não é assim que eu vejo, e aí a gente acaba se afastando, ou pelo menos não concordando da forma como as pessoas, né, naquela sociedade que nós estamos convivendo, atribuem os conceitos de Deus. Então, de novo, o problema aí é a matéria. Quer dizer, não deveria ser um problema, né, se a gente tivesse uma compreensão melhor, mas ela acaba gerando um problema, tá? A história do ser humano na Terra explica essa dificuldade. Então vamos de novo tentar entender uma coisa. Lembra que espiritualmente falando nós ansiamos por Deus? Ou nós temos a ideia da essência, né? Fazemos parte dessa essência. Aí nós passamos, por força do nosso aprendizado aqui na Terra, a reencarnar em corpos físicos, tá? Força do aprendizado do espírito aqui na Terra. Os espíritos dizem que existem diferentes mundos, diferentes ordens de espíritos, diferentes necessidades. A nossa realidade é a da Terra, tá certo? Porque nós estamos aqui, ok? Bom, começamos a usar um corpo físico, e aí a gente, espiritualmente falando, ansiava por Deus, e agora a gente o busca onde? Na natureza. Então lá atrás existiu Deus Sol, Deus Chuva, Deus Mar, Deus Trovão, Deus Raio, e por aí afora. Os deuses da floresta. Ou seja, é o ser humano tentando da sua maneira lá satisfazer essa necessidade íntima que ele tinha de se ligar ao Criador, porque ele tinha consciência íntima desse Criador. Mas agora ele está mais afastado dele e está usando uma couraça, uma armadura, vamos assim dizer, que impede que ele tenha essa consciência maior. E aonde ele busca então? Aonde os sentidos lhe falam mais alto. Então aí nós começamos a adorá-lo na natureza. Tá certo? Até aí tudo bem, gente? É só a gente entender que o processo é assim. Aliás, uma das respostas que os espíritos deram para o Kardec foi o seguinte: olha, se você quer ter uma consciência, você veja o seguinte, o Kardec fala assim, mas dependendo dos ensinamentos, a gente pode ter essa consciência de Deus ou não. Eles falaram, não, vocês podem ver que o selvagem, ele nasce no meio da natureza, e ele tem essa necessidade. Da onde vem isso? Não é da matéria, é do espírito, vocês concordam? Porque o seu selvagem, que nasce desprovido de ensinamentos, de qualquer tipo de convívio social lá, a não ser o deles, está convivendo direto com a natureza, ele tem essa ideia de buscá-lo. Tudo bem que ele busca na natureza, está certo? Bom, a humanização de Deus, através de intermediários, criou os descrentes e os afastou de muitos. Então aqui começa o entendimento. Antes nós o buscávamos na natureza, depois
fruto da mediunidade, isso aí é uma coisa que nós precisamos entender. Mediunidade é a capacidade que o ser humano, que usa um corpo físico, tem de receber interferências do plano espiritual, tá bom? Isso é mediunidade, ele é intermediário. Isso aí, gente, qualquer religião aceita, tá? Porque se você tem seu anjo da guarda, por exemplo, como é dito em algumas determinadas religiões, como é que o seu anjo da guarda vai te apoiar, vai te amparar, vai te orientar, se ele não tiver acesso a você, fisicamente falando? Então, de qualquer forma, ele precisa ou te intuir, ou te inspirar, não é assim? Então, a mediunidade é a necessidade que o ser humano tem de se ligar ao mundo em que ele originalmente saiu, que é o mundo dos espíritos. Porém, ela é também, vamos assim dizer, ela foi a ferramenta que foi utilizada por muitos para um processo que eu chamo aqui de humanização de Deus. O que é isso? Eu agora, como intermediário de Deus, começo a trazer a palavra dele para vocês, tá certo? Eu tenho a minha mediunidade, Deus falou comigo, eu começo a falar com vocês e transmitir o que ele está dizendo. É mais ou menos assim que funciona. Os profetas, você já deve ter ouvido falar deles, tá certo? Bom, qualquer um que estude a mediunidade, e aí vai um convite para vocês também, sabe que o médium interfere nas comunicações. Aliás, é de extrema importância que isso aconteça, porque senão os espíritos fariam da gente o que bem entende. Então o médium, de qualquer forma, ele pode interferir na comunicação. E aí agora eu começo a receber então a orientação de Deus, só que eu transmito essa orientação de acordo com as minhas ideias, os meus valores, as minhas vontades. Então Deus agora, ele começa a ganhar conotações das necessidades do ser humano. E mais, ele começa a ganhar agora conotações das necessidades de manutenção do status quo daqueles que estão transmitindo as ideias. Deus começa a ser vingativo, ele começa a ser sanguinário, ele começa a ter predileções por uns em relação a outros, ele começa a ter sentimentos humanos, ele passa a ser um Deus tão orgulhoso de uns, tão, duro em relação a outros. E como eu agora busco Deus através dos intermediários, esses intermediários precisam se manter, e aí eles vão nos mantendo na ignorância o máximo possível, para que a gente se torne dependente deles. Aí a gente, ao invés de se aproximar de Deus, a gente está se afastando. Tudo bem até aí? Vejam, como é que a gente busca Deus? Hoje em dia aqui, qualquer pessoa queira buscar Deus, o que ela vai fazer? Em primeiro lugar, ela vai entrar num quarto escuro e vai ficar ela mesma com ela mesma? Ou ela vai buscar numa religião qualquer? É só a gente ver. Quer dizer, esse foi o conceito que foi pré-estabelecido. É desta forma que as pessoas pensam. É assim que a sociedade se organizou. Aonde é que eu busco Deus? Numa casa de oração. Tá certo? Pelo menos esse é o padrão. Como é que essa casa é mantida? Como é que essa igreja é mantida? Por pessoas que se dizem, teoricamente, intermediárias de Deus. Tá certo? Aí é que mora o problema, porque pessoas são pessoas. Aqui, Deus passou a ter sentimentos humanos e a agir como humano. Então, é aquele Deus que castiga, é aquele Deus que
exige de você coisas que você não tem capacidade ainda de ter. É aquele Deus que te condena por ter errado, por ter se equivocado em algum momento da tua vida. E aí você precisa do perdão dele, aí é através do intermediário, porque você sozinho com ele não vai dar conta, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. A pessoa que se sente pecadora, ela não tem lá no seu íntimo a ideia de que ela mesma possa, sabe, se recuperar do seu pecado. Ela precisa do intermediário para isso, porque ela acredita que ela não tem essa capacidade. E eu vou falar uma coisa para vocês: hoje em dia os intermediários estão custando muito caro, porque o Deus passou a ser muito exigente, entendeu? Tem Deus agora que precisa de iate, né? Iates assim, desses bem grandes, coisa do ser humano, tá certo? Bom, olha essa frase, gente: o homem em seu orgulho criou a Deus a sua imagem e semelhança. Não é interessante? Isso dentro daquela ideia, né, de que Deus criou o homem, depois o colocou na terra, então a partir a sua imagem, né, e a partir do momento, então, opa, nós somos, Deus é semelhante ao homem. O problema de que dessa frase, aliás, deixa eu colocar aqui quem é o famoso aqui, Nietzsche. Aliás, Nietzsche é considerado o homem que matou Deus, né? Mas ele matou Deus, gente, no aspecto cultural, no aspecto da ideia, do questionamento, porque ele questionava justamente a forma como Deus era apresentado nas diferentes religiões, nas diferentes crenças. Tá certo? Ele foi um dos primeiros a começar a raciocinar e a se rebelar contra as ideias que existiam até então. Por isso é que ele cunhou essa frase, ó, que o homem criou, né, em seu orgulho criou Deus a sua imagem e semelhança. Então isso nos leva a entender o seguinte: que os rituais e as fórmulas que foram criadas dificultam o entendimento de Deus, ao invés de ajudar. Ao invés de trazer a pessoa, ou Deus para perto da pessoa, o afasta cada vez mais, porque são umas exigências muito grandes. Você tem que fazer determinados rituais, determinados ritos para se aproximar dele, ou para trazê-lo até você. Se você não cumprir aquelas etapas todas, ele não vai te dar atenção. Se você não fizer aquelas preces daquela forma, você também não vai ter a atenção dele. Então, olha que coisa interessante, onde as pessoas buscam Deus, a forma como eles criaram para você chegar até Ele, te afastam dele, porque você está mais preocupado em fazer os rituais, você está mais preocupado em seguir aquelas etapas, do que efetivamente se ligar a Ele, quando você não precisaria de nada disso. A sua essência espiritual, e como essência espiritual, você vive em Deus. Ele está com você o tempo todo. Quem é que está afastando Ele? É Ele? Aí é para vocês pensarem: Ele te afasta de você, ou você que se afasta dele? O que vocês acham? É para pensar. As religiões não conseguem fazer o seu papel de religar a criatura ao Criador, porque a etimologia, né, o sentido nato da palavra religião é religar. Mas sabe o que é religar? Sabe, você com aquela sua essência espiritual, que tem a plena consciência de Deus, agora usando um corpo físico, esse corpo criou uma espécie de couraça que te afastou um pouquinho, te desligou um pouco. É você, dentro do aspecto físico, se religar novamente,
Para isso, você tem que deixar as coisas da matéria um pouco de lado e vivenciar as coisas do Espírito. Você está vivendo realmente num corpo físico, porém esse corpo físico ele vai perecer um dia. O que vai prevalecer ao corpo físico é teu espírito. E o que é que você tem que fazer no mundo, vivendo nesse mundo físico, para estar ligado a Deus? Cultuar as coisas do Espírito. Viver na matéria, porém, cultuando a ideia de que você é um Espírito. E me permitam de novo voltar a Eleanor Powell. Acho que vocês vão falar assim, pô, mas você está perturbando com essa mulher. De novo, gente, ela poderia se deixar levar pelas coisas da vida, o glamour e por aí afora. Ela preferiu cultuar as coisas do Espírito. Desta forma ela se ligou ou religou a Deus, sem precisar das religiões. Isso que é o mais interessante. Ou pelo menos da ideia, ou do intermediário que a ligasse, né? Os menores atos de pessoas ditas religiosas demonstram o quanto estão afastadas de Deus. Vocês acham que eu estou exagerando nessa frase aí? Eu vejo pessoas religiosas cometendo tantas atrocidades, fazendo tanta coisa contrária a Deus. Basta ver as guerras que se tiveram, né? Promovida pelos papas, as cruzadas, as perseguições às pessoas, tudo que foi feito em nome de Deus. Hoje a gente vê noticiário, né, as pessoas orando para agradecer pela propina que receberam, um contrassenso. Ou pessoas falando em nome de Deus e fazendo aquelas barbaridades todas que a gente sabe. Então, na realidade, criaram todos aqueles rituais, todas aquelas ideias, toda aquela fórmula para se aproximar, que na verdade te faz se afastar e não se aproximar. Porque para você estar com Ele, é só você olhar para dentro de você, lá no seu íntimo. Não precisa de fórmulas exteriores. Tá certo? Então a gente fica buscando Ele fora, vai buscando e vai se afastando, se afastando, se afastando. E mais, como apresentaram um Deus que a gente tinha que temer, porque Ele era bravo, lembra? Ele era bravo, Ele era, né, exigente, Ele te culpava, Ele te condenava, aí você vai cada vez mais temendo, se assustando. O que você faz? Quando você tem uma pessoa amorosa do seu lado, você quer se afastar dela? Mas quando você tem aquela pessoa que é ranzinza, que fica te cobrando, te pegando, você quer mais distância, vocês concordam? É mais ou menos assim. Então, na verdade, esse é o nosso grande problema. E parece absurdo que eu estou dizendo isso para vocês, mas isso é de extrema importância para nós compreendermos. Porque senão nós vamos continuar desta forma, agindo no mundo de um jeito que nos afaste de Deus, depois tentando buscá-lo uma vez por semana aqui no Manuel Bento. Entendeu? Hoje eu fui lá no Manuel Bento e encontrei a Deus, legal. Aí eu saí, continuo vivendo no mundo, me afastando dele. Mas aí eu volto semana que vem, encontro ele. É assim, é uma coisa que a gente tem que pensar, que é revolucionário na verdade. A melhor oração que nós podemos ter na nossa vida são as nossas atitudes. As menores delas, os menores pensamentos, é a nossa forma de adorá-lo, entende?
de estar com Ele, de se sentir bem com Ele, não temendo. Como é que eu posso temer alguém que me deu oportunidade, que acreditou em mim, que está me dando, sabe, a capacidade de pensar, de fazer coisas? Puxa, ele apostou em mim e eu tenho medo dele, porque me ensinaram a ter medo dele. Eu aprendi assim. Está na hora de eu me libertar disso. Tá certo? Olha aqui. Jesus foi o que melhor falou sobre Deus, apresentando-o como amor, como Pai, como Espírito, etc. Vejam, a maior contribuição de Jesus, na verdade, para nós, foi o de tentar limpar a nossa mente daquela ideia daquele Deus vingativo, que punia, que foi apresentado por Moisés, e trazer aquele Deus amoroso, o Pai, aquele que te abraça, que te acalenta, que te conforta, aquele que te ampara, não importa. Vejam, gente, é só vocês olharem os exemplos, a parábola do filho pródigo, a mulher pecadora, e por aí afora. Não é aquele Deus que pune, é aquele Deus que acalenta, é aquele Deus que aproxima. Esse é o ensinamento verdadeiro, trazido por Jesus. E aliás, sobre isso tem uma passagem do Evangelho que eu acho lindíssima, que ele via as pessoas lá no templo, lá sacrificando os carneirinhos. Ele achava aquilo tão absurdo, que ele falou assim: olha, houve um tempo em que os nossos antepassados adoravam a Deus na natureza. Vós agora o adorais aqui nos templos. Haverá um tempo, aí ele joga para o futuro, haverá um tempo em que Deus será adorado em espírito, porque Deus é espírito. Olha como ele profetizou a coisa ali, e como ele colocou de forma tão brilhante. É um resumo da palestra. Houve um tempo em que os nossos antepassados adoravam Deus na natureza. Nós agora o adoramos nos templos. Haverá um tempo em que nós vamos adorá-lo em espírito, porque Deus é espírito. Não é interessante? Olha essa frase: Deus não tem nenhuma religião. Aliás, gente, sabe as pessoas que são usadas pelas religiões como sendo os cabeças? Nenhum deles quis criar religião nenhuma. Jesus não quis, Buda não quis, outros, Confúcio não quis, quem mais a gente pode falar aí? Kardec não quis, tá? Nenhum deles quiseram. Maomé não quis. Eles simplesmente vieram trazer orientações. Aí quem é que cria as religiões? Os homens. Tá certo? E é isso que gera os problemas. Essa frase aqui é do Gandhi, está aí, ó. Deus não tem nenhuma religião. Porque senão ele teria que escolher uma delas, vocês concordam? Qual é a melhor para ele? A cristã. Mas nós estamos perdendo porque tem mais muçulmano no mundo. Então acho que ele está preferindo os muçulmanos. O que vocês acham? Então vamos lá, ó. Temer a Deus não ajuda em nada. Quem teme deixa de fazer as coisas por medo, não porque aprendeu. É simples o raciocínio. Se ele é a inteligência suprema, que nem falaram os espíritos, e causa primária de todas as coisas, inteligência suprema significa que ele sabe isso aqui, que a pessoa que teme deixa de fazer porque tem medo apenas, não porque aprendeu. Então quando a gente fala assim, a gente aprendeu ao longo da nossa vida, olha, não faz determinada coisa, porque se você fizer, você vai sofrer as consequências, vai ser isso, vai ser ruim. Bom, a gente aprendeu desde cedo, o homem do saco, que mais que tinha lá? A polícia vai te pegar, umas coisas assim que você, ai meu Deus. E o Deus também, se você for ruim você vai para o inferno e por aí afora, tá certo? E o pior, por coisas
que é da natureza do ser humano. Então a gente tinha medo de coisas que é da natureza. Tá certo? Isso fazia a gente sofrer e ter medo de Deus, né? Aliás, no meio espírita existem coisas também nesse sentido. Eu tenho visto palestras aí, ouvido pelo menos, livros, falando da transformação, de planeta que vai vir, que vai destruir tudo, e se aqueles que não estiverem preparados, como se o fato de você saber disso, e você tendo medo disso, você vai se transformar, entendeu? Trata de ser santo agora, porque o chupão vai vir aí e vai destruir tudo. É a oportunidade que vocês têm. Mude agora. Pronto, nós já mudamos. É assim que funciona? Isso não ajuda em nada. Pelo contrário, te afasta cada vez mais. Eu não posso temer, eu tenho que amar. Eu não posso ter vergonha, porque senão ele me afasta dele. Eu tenho vergonha? Não, eu tenho que saber que ele gosta de mim do jeito que eu sou. Tá certo? Então o medo, gente, não ajuda ninguém a mudar. Pelo contrário, só vai fazer a pessoa ficar inibida. Ela deixa de fazer por medo, mas na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai fazer. E aí é onde ela vai aprender. Tá certo? A aceitação de si mesmo é muito importante para a paz com Deus. Então aqui começa um processo da gente entender. Você se aceitando como você é. Errou, não errou, acertou, não acertou, é feio, não é, gordo, é magro, é careca, não é, não interessa. Ele deu oportunidade para você, ele acreditou em você, ele apostou e ele te colocou no mundo. E aí você se despreza, você não se gosta, você não se aceita, você se questiona, você se acha isso, você se acha aquilo, acha infeliz e vive cultuando coisas negativas. Ele está ali tentando te amparar e você está cada vez mais se afastando dele, por conta das suas ideias erradas sobre ele. Então começa aqui, a aceitação de si mesmo, exatamente como você é. Ele apostou em você. Por que você está duvidando? Deus nos deu a oportunidade de pensar, decidir e agir. O que há de errado nisso? Quero que vocês pensem sobre isso. Vamos lá. Ele me criou como espírito, com a capacidade de pensar, de tomar decisões por conta própria, que é o tal do livre-arbítrio, certo? E de agir. Ele não me impede de agir quando eu estou errado, vocês concordam ou não? Então, olha, eu penso, eu decido e eu ajo. Aí eu pensei que eu ia fazer um negócio que estava legal, né? Decidi fazer, fiz. Aí descobri que não foi legal. Aí ele vem e castiga. Esse é o Deus? Ou esse aí é um pai que não aceita coisas? Fazendo uma analogia simples, eu chego para o meu filho, quando ele já está numa idade de decidir que time ele quer torcer. Filho, está aqui, ó. Tem o São Paulo, tem o Palmeiras, tem o Corinthians. Tinha a Portuguesa, não tem mais, coitado, o que aconteceu com a Portuguesa. São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Escolhe aí qual você quer ser. Ah, papai, eu quero ser corintiano. Castigado. Era para ter escolhido São Paulino, porque Deus é São Paulino. Ora, o pai no caso é São Paulino. Então vamos lá. Eu estou vivendo na vida, estou tentando fazer o melhor. Vou acertar sempre? O que vocês acham? Não. Aí eu vou errar. O erro é para me condenar? Ou é para me aprender? Para aprender. É simples o pensamento.
Só que as religiões transformam essas atitudes básicas do ser humano em coisas que assustam as pessoas, que fazem elas se sentirem pecadoras, que fazem elas se sentirem mal com elas mesmas. Isso tudo para quê? Para que dependam delas. Tá certo? Olha isso aqui. Deus não nos exige que tenhamos sucesso, Ele só exige que você tente, porque Ele sabe que dentro desse conceito você está tentando, poxa, uma hora você vai acertar. Essa frase, essa sim é de alguém que batalhou bastante na vida, né? Madre Teresa. Então essa frase, na verdade, é para a gente encerrar a nossa palestra, tá? Nós vamos tentar entender aqui como trazer Deus para si. Já que a gente aprendeu, ou pelo menos entendeu, que as religiões têm feito com que a gente se afaste dele. Porque é tanto ritual, é tanta coisa que a gente tem que fazer, que a gente está mais preocupado com o ritual do que com... né? Hoje em dia tem gente que se preocupa com a roupa que vai usar para agradar a Deus, entendeu? Porque se você não for com aquele determinado tipo de roupa, ele não vai... Olha a loucura, olha o nível, né, de afastamento da ideia de Deus que nós temos no dia a dia. Primeiro, aceitando-se como realmente você é. Ponto. Nós já falamos sobre isso e vamos insistir um pouquinho mais. Você é alguém pecador ao extremo? Não sei. O que é pecado? Nós precisamos discutir esse tipo de coisa, nós precisamos pensar sobre isso. Porque tem atitudes nossas que nós temos aqui, que são consideradas normais, e que em outros países são consideradas pecadoras. Tá certo? Recentemente nós tivemos uma notícia de uma empresa americana, estatal, que demitiu aqui no Brasil um vendedor, um diretor comercial e o presidente. Por quê? Porque no final do ano resolveram fazer uma festa lá, a fantasia, para comemorar o fechamento final do ano, e aí ia ter um concurso, aí as pessoas se fantasiaram lá do jeito deles. Teve um cara que resolveu se fantasiar lá aquele maluco lá do WhatsApp, e foi lá caracterizado, não ganhou o concurso, porque ele ficou em quarto lugar. Para nós aqui, para eles lá, aquilo ali é normal, certo? Só que essa foto acabou circulando, foi parar lá na Matriz. Quando os caras da Matriz viram aquela foto, falou: não, peraí, o que é isso aqui? Manda embora esse cara. Aqui, para quem estava ali, aquilo não é pecado. Mas para quem está olhando de lá, de acordo com a cultura que eles têm lá, isso é errado. Manda embora. O diretor comercial, pô, mas como é que pode? O que é isso? Aqui no Brasil é assim mesmo, gente. Vocês estão exagerando. Ah, é? Demita o diretor comercial também. Aí entrou o presidente da empresa no Brasil. Não, peraí, gente, vocês estão exagerando. Que é isso? Vocês precisam entender a cultura do brasileiro. Está demitido também. Ponto. Se alguém falar mais alguma coisa, vai embora. Vai. Ué, veja, a empresa tem lá os seus... Estão usando a empresa como um conceito aqui, tá certo? Tu que é certo, tu que é errado. Às vezes a gente se insere na sociedade e os usos e costumes são tão... né, a gente vai se doutrinando em determinadas coisas, que a gente vai fazendo coisas porque é do dia a dia. Aí lá na frente a gente descobre que aquilo não era bom. Então agora eu sou um pecador por causa disso? Ou porque eu estava inserido num meio, num ambiente em que aquilo era normal? Eu vou insistir de novo, talvez vocês me xinguem, com a Eleonor Powell. Lembra, eu comecei a palestra com ela. Ela não se deixou influenciar, porque ela tinha suas ideias.
Mas se ela tivesse sido influenciada, ela poderia ser condenada, gente? Essa é a pergunta que eu faço. Ela está num processo de aprendizado, e nós estamos num processo de aprendizado, tá certo? Nós vamos fazer coisas que mais para frente nós vamos descobrir que não era certa. E quando você descobre que não era certa, não é para você ficar se acusando, é para você não fazer mais. É simples. Você agora já é uma pessoa diferente. Aqui, permitindo-se agir e até errar sem cobranças absurdas de culpas impostas pelos outros. Você vai agir, você vai errar e as pessoas vão te cobrar, talvez te condenar. O importante é como você vai se sentir em relação a isso, porque este assunto é seu com Ele. Se você precisa da aprovação de intermediários, aí você vai ficar mais preocupado em atender aos anseios dos intermediários do que Ele. Entenderam ou não? E isso nos leva para a próxima aqui, que é a seguinte, entender que Deus está sempre presente e vê as nossas menores atitudes, sejam elas boas ou más. Não há condenação premeditada. Se Ele está te olhando, já te condenando premeditadamente, Ele não é Deus. Talvez seja a palavra de um intermediário, entende? É isso. Esse é o nosso grande problema. E é por isso que a gente se afasta de Deus cada vez mais. Porque a gente foi ensinado de forma errada. E aí eu vou insistir com vocês para encerrar a nossa palestra. A melhor oração que eu posso ter. Qual é a melhor oração? De São Francisco, o Pai Nosso. A melhor oração é a tua atitude no dia a dia que te faz estar ou não com Ele. Tá certo? Se você quer agradá-lo, tenha, vamos assim dizer, paz, tenha tranquilidade, tenha, sabe, não tenha receio das coisas que você faz no dia a dia. Porém, tenha também, da mesma forma, a capacidade de aceitar as coisas erradas que você fez e de reconhecê-las. Ponto. Este é um processo em que você fica, então, se ou contradizendo, ou se questionando, se acertando intimamente, e você está dialogando com Ele. E aí, para encerrar mesmo, para valer, tem uma música, que diz: se eu quiser falar com Deus. Você já conhece essa música? Se eu não sei direito a letra, mas é mais ou menos assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que estar a sós, tenho que calar a voz. Eu tenho que estar a sós, tenho que calar a voz. Por quê? Porque eu vou no meu processo íntimo. Tá certo? Para encerrar essa frase aqui, minha preocupação não é se Deus está ao nosso lado. Minha maior preocupação é estar ao lado dele, de Deus, porque Deus é sempre certo. E aliás, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeito, se eu não me engano, existe um item que é o homem no mundo, e eu faço um convite para que vocês leiam. É de um espírito protetor, e ele fala o seguinte: que para a gente trazer Deus para conosco, a gente não precisa de fórmulas, não precisa de coisa, basta que a gente viva a vida no dia a dia, procurando fazer o nosso melhor, tendo a ideia de que Ele está conosco.
porque aí as nossas atitudes vão ser as melhores. O que não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Tá certo? Então, de novo, só para encerrar, e eu gostaria que convido vocês a lerem esse item lá. O Homem no Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Sede Perfeitos, se eu não me engano, é o item 10 desse capítulo, tá? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tá certo? Essa frase aqui, para encerrar, gente, olha de quem é. De Abraham Lincoln. Tá? E é com ela, então, que a gente encerra a palestra, e eu agradeço a atenção de vocês. Essa palestra aqui está sendo gravada, ela vai ser colocada lá no Facebook, tá? Se vocês quiserem depois acessar, tem uma série de palestras gravadas lá na minha página, é Edson Figueiredo, a página no Facebook, tá bom? Agradeço. Acho que eu vou encerrar, pode ser? Então vou pedir para que vocês se tranquilizem, que vocês tentem se posicionar da melhor forma possível, fechando os olhos, e eu convido a vocês para que tragam diante de vocês a figura de Jesus, que é o nosso mestre, né, o nosso irmão maior. Eu confesso que quando eu penso em Jesus, gente, eu não fico preocupado em, imaginar uma figura humana. Eu imagino um ser de luz, um sol, uma energia, né? Que nem aquela que se apresentou para o Saulo de Tarso na entrada de Damasco. Um sol, trazendo uma energia maravilhosa, de luz, que nos envolve, que nos acalenta, que nos aquece, que nos conforta, que nos traz paz, nos traz amor, carinho, atenção, todo o conforto possível. Que a energia de Jesus possa nos envolver, que a energia da nossa casa aqui de Manuel Bento também nos envolva, para que nós tenhamos absorção dessa energia o máximo possível, que possamos nos reequilibrar física e espiritualmente, que possamos carregar conosco a paz nos nossos corações, principalmente a paz de ter a consciência de que Deus está conosco, não nos condena, não nos julga, nos ampara e nos acolhe, e nos ama incondicionalmente. Que possamos seguir então com essa paz para os nossos lares e estendê-la aos nossos familiares. Que assim seja. Um bom final de domingo a todos vocês.